E hoje eu vi a dificuldade do reverendo Arival com a Bíblia, com o livro aqui. E hoje eu estou mais em dificuldade ainda para colocar aqui, mas tudo bem. Irmãos, eu li um trecho há tempos atrás, um artigo, comparando o Jesus, com J, e os muitos Jesus, com G, muitos Jesus, ou Jesuses, como você quiser. E eu me lembrei de uma passagem de Jesus, o verdadeiro, não o genérico, não o similar, o bíblico, o verdadeiro, em que ele pergunta aos discípulos: o que é que as pessoas estão dizendo que eu sou? Não que ele tivesse problema com identidade, ele sabia quem ele era, mas ele queria que o povo dissesse, e a resposta foi múltipla e variada. Uns diziam: Elias. Outros: algum profeta, qualquer um. Outros diziam: Jeremias. Cada um tinha uma opinião, cada um olhava Cristo por um ângulo. E hoje, com as múltiplas pregações que se fazem por aí, quantos Jesus com G você tem por aí? Qual a diferença entre o Jesus da Bíblia e o Jesus da mídia que estão pregando por aí? E nesse artigo, o camarada coloca assim: há um Jesus terapêutico, delicado, sutil. Ele te ajuda a melhorar a tua autoestima através do pensamento positivo. Seus seguidores não gostam muito do pecado, nem falam dele, mas gostam muito de falar de religião, como um reforço para enfrentar uma nova semana. O lema do Jesus terapêutico é: você pode alcançar um momento melhor na sua vida. A sua vida pode melhorar. Até a voz desse Jesus não se parece com aquele que pegou o chicote e entrou no templo. Mas também tem o Jesus treinador, aquele que vai te dar as dicas e as ferramentas para você ser bem-sucedido onde você for. Esse Jesus, ele quer que os seus seguidores o olhem como um gerente. Ele também é um Jesus goleador, um Jesus capitão do time. O lema da turma que segue Jesus como treinador é: tudo posso, porque o treinador me fortalece. Também tem o Jesus que ama a moralidade, o Jesus que te ajuda a ser ético, não por questões de caráter cristão, mas apenas por questões de caráter convencional. O Jesus que não tem um princípio, mas tem uma ética. É o Jesus que quer que os seus seguidores possam fazer o bem, possam ir à igreja, possam ajudar os vizinhos, pura e simplesmente, não porque nasceram de novo, mas porque são gente boa. O seguidor, ou lema dos seguidores desse Jesus, bonzinho e amigão, é: olá vizinho, tudo bem? É a simpatia simplesmente. O Jesus guerreiro é o super macho, que pode ser confundido com qualquer herói da telona ou da telinha. Esse quer que os seus seguidores sejam enfurecidos contra qualquer coisa que afete a virilidade. O lema dessa turma é: Jesus, esteja comigo para que eu chute o traseiro de qualquer pessoa que te contrarie. Tem o Jesus do evangelho social, é aquele que quer melhorar a sociedade através de mecanismos meramente sociais, humanos. Silenciando o evangelho, seus seguidores constroem casas, alimentam os pobres, combatem qualquer injustiça, mas não porque acreditam na nova criatura, mas porque acreditam num lema qualquer, numa ideologia qualquer. Tem o Jesus político, é aquele que promove o ativismo idealístico, que vem baseado em algumas verdades. Por exemplo, se ele for americano, ele vai entrar numa cidade montado num elefante, que é um animal
vamos dizer assim, símbolo do Partido Republicano. Se ele for brasileiro, quem sabe ele não vai vir voando nas asas de um tucano, ou não vai vir carregando um machado e uma foice, se ele for desse ou daquele partido, ou não vai vir vestido de vermelho, ou com uma barba postiça para imitar alguém por aí. Esse tem como lema: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Jesus bugiganga, aquele que é rei do talismã, a presença dos produtos com o nome dele combate qualquer praga, combate qualquer pecado. Esse quer que os seus seguidores utilizem todo tipo de parafernália. Se você tiver uma em casa, pode ser até um pé de coelho, pendure em algum lugar. Alguns preferem uma cruz, alguns preferem um chofar, alguns preferem, quem sabe, até uma pirâmide. Eu não sei, mas o Jesus talismã é pregado por aí. Também tem o Jesus, o rei do rock, aquele que quer que as atividades da igreja sejam bacanas, legais. O lema da turma que segue esse Jesus é: Deus é fera. E tem o penúltimo, o Jesus impressão, ou Jesus jornal. Ele quer que todos os seus seguidores leiam todos os livros para lutarem contra todos os erros teológicos. Ele foca a razão, a mente das pessoas. E tem o Jesus paz e amor, que rejeita qualquer intolerância, qualquer ato que seja contrário, e os seus seguidores questionam verdades objetivas, questionam verdades absolutas, questionam autoridades, questionam julgamentos, questionam doutrinas, questionam tudo. Tudo tem que ser baseado na paz e no amor. Tem muito tipo de Jesus por aí, meus irmãos. Nossa igreja não é diferente. E eu creio que nós temos que dar a mão à palmatória, porque há um Jesus na Bíblia, histórico, real, verdadeiro. E há um Jesus sendo pregado, que talvez não seja o mesmo. E quando a gente lê esse texto de Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11, há um Jesus que salta daqui, e que a gente tem que ter coragem para dizer: é só esse que é verdadeiro. É só esse Jesus que merece nossa admiração. E eu não vou nem me preocupar em alongar a mensagem, mas eu quero ser o mais sintético possível, para que vocês que nascem e vivem há muito tempo numa única igreja e leram a Bíblia talvez várias vezes, devem ter na mente, de maneira muito precisa, a identidade desse Jesus. Ele se preocupou com os seus discípulos, porque quando eles trouxeram a interpretação, a visão do público, Jeremias, Elias, João Batista, um profeta, ele olha para Pedro e para os seus, e ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Talvez alguém poderia pensar: o meu Jesus, ele é calvinista. Será? O outro, do outro lado, diz: não, o meu é arminiano. E nós começamos a entrar no esquema da igreja de Corinto, que parecia desejar picotar Cristo em várias partes. E Paulo disse: acaso Cristo está dividido? Acaso eu fui crucificado em lugar de alguém? Acaso eu batizei alguém em meu próprio nome? Que Jesus você segue? Se você segue qual Jesus? De que forma você segue o Jesus que você diz crer? E eu quero começar a mensagem dizendo que tudo que está entre Filipenses 2, de 5 a 11, não é apenas para exaltar a Cristo, definir sua identidade, mas é também para servir de parâmetro, para criar a nossa identidade, para nos mobilizar a termos o mesmo sentimento que Ele, a mesma ética que Ele, a mesma postura que Ele, as mesmas ações que Ele, as mesmas emoções que Ele. Por isso que Paulo começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então eu antecipo a conclusão da mensagem dizendo: crer no Jesus da Bíblia remete nossa vida para ser uma vida digna dele, que o imite, e não apenas que o analise, e não apenas que o estude, mas que o imite. Paulo está dizendo: eu quero que vocês tenham o mesmo sentimento dele, a mesma mente dele, a mesma disposição dele, a mesma
capacidade de se emocionar que ele tinha, a mesma reação que ele tinha diante das circunstâncias que o feriam, que o pressionavam. Vocês devem ter o mesmo sentimento do Jesus da Bíblia, aquele que amamos, aquele que seguimos, aquele que juramos conhecer. Só Jesus, em primeiro lugar, é o centro da história. Só Jesus. Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele subsistindo em forma de Deus. Na verdade, só Jesus é o centro da história. Quando você lê a Bíblia inteira e vai para o Novo Testamento e entra em Hebreus, você percebe que Jesus é a expressão exata de Deus. Quando você vê João falando, você ouve ele dizendo nas primeiras palavras do seu evangelho: ele é o verbo, ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, tudo foi criado por meio dele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele, só Jesus, é o centro da história. Nada existia antes dele, nem mundo, nem universo, nem ser humano, nem nada. E nada existirá sem ele, nada se manterá sem ele. E todo o ser criado veio por causa dele, todo salvo é por causa dele. Toda a igreja que se torna igreja e cresce e prega, e toda a composição musical, toda a história, todo o livro que foi escrito a partir da Bíblia é para ele, mesmo que seja algo contrário a ele, o glorificará um dia, porque ele, Jesus, é o centro da história. Até quem nunca creu e nunca vai crer em Jesus, admite: A, C, DC, antes de Cristo, depois de Cristo, ele é o centro da história. E quando nós cremos assim, a vida vai suave, a vida vai por um clímax em algum momento. Porque se admitimos que só Jesus é o centro da história, temos que admitir também uma segunda lição: só Jesus é a referência da história. O versículo 5 diz: tende em vós também o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O verso 5 diz que este Jesus, centro da história, ele também é a referência da história. Que homem, mulher, que ser humano brilhante você pode usar com segurança 100% para dizer: aí está um ser humano batuta, perfeito, digno de toda a honra. Todo mundo tem defeito, e aliás, hoje em dia, a coisa mais fácil é descobri-los. Parece que há um fascínio pela crítica. A pessoa, vamos imaginar um jogador que faz golaços, que faz jogadas impressionantes. Um dia ele não está legal. Um dia ele errou um chute. Um dia a bola bateu na trave. A imprensa espanhola já vai execrando o camarada. Não serve mais. Como pode? O próprio Jesus sofreu isso. Mas ele tinha tamanha certeza de quem ele era, tamanha consciência de sua identidade, que ele, além de centro da história, ele é referência da história. Humanidade perfeita, ser humano adequado, tudo aquilo que Adão não conseguiu ser e ninguém mais conseguiu, Jesus o fez, Jesus o realizou. E o homem mais magistral de todos os tempos, citado até pela manhã pelo reverendo Arival, Paulo, foi o único que se levantou com toda a dignidade e coragem e disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele não estava dizendo: me imitem em tudo, porque eu imito o Cristo em tudo. Mas ele estava dizendo: como Cristo é a referência da história, onde eu o imito, imitem a mim, porque eu sigo a Ele, a minha referência é Ele. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Significa: só Jesus é o centro da história, só Jesus é a referência da história. Onde quer que um ser humano precise de uma referência para dizer: eu hei de viver assim, eu vou viver assim, não olhe para mim, eu certamente vou decepcionar vocês em algum momento, ou se não o fizer intencionalmente, alguém criará alguma coisa para que isso sirva. Ah, tá vendo? Sabia, ninguém é perfeito. E alguém aqui disse, alguém aqui afirmou:
Ninguém é mais. Aponte um erro nele, aponte uma falha de caráter, aponte alguma coisa mal intencionada no coração de Jesus, e eu rasgo a Bíblia, eu abandono a igreja no dia que eu a assumi, e vou embora, para nunca mais pregar sobre Jesus. Alguém quer tentar? Alguém quer se levantar e falar, eu vou apontar todos os defeitos de Jesus? Ninguém consegue. Miguel Gonçalves Torres, um precursor do presbiterianismo, um dos primeiros 4 ordenados por Simonton no nosso país, foi apóstolo de Caldas, trabalhou em várias cidades do sul de Minas, numa mesma época em que um escritor francês chamado Ernest Renan escreveu um livro, A Vida de Jesus, onde ele execrava Jesus, muito mais que Dan Brown na sua obra, que virou tema de filme e tudo mais. Quando ele leu aquele livro e pregava por todas as cidades do sul de Minas e parte de São Paulo, ele foi confrontado, ele foi desafiado, ele foi execrado por muitas pessoas, e era apenas um jovem pastor iniciante, mas ele defendia Jesus com toda a sua paixão, e ele disse, cuspam na minha cara, judiem de mim, mas não falem mal do meu Senhor na minha frente. Quantos de nós temos essa coragem para dizer, Cristo, só Jesus é o centro da história, só Jesus é a referência da história, só Jesus é Deus na história. O versículo 6 fala, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele sempre foi Deus, ele é Deus. Filipe andava do lado dele e falava, mostra-nos o Pai. Vocês que conhecem a Bíblia, que resposta foi que Jesus deu? Quem vê a mim, vê o Pai. Maravilha a resposta de Jesus para Filipe. Só Jesus é Deus na história. Você pode ter deuses com letra minúscula, e o panteão grego é pródigo, existem deuses para todo tipo. O calendário místico brasileiro tem Deus para qualquer necessidade. Tem senhoras para parto, tem senhoras para viajante, motorista, é o santo disso, é o santo daquilo. Mas só Jesus é Deus, Jeová absoluto. Quando ele olha para os fariseus e ele fala, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Pegaram em pedras, queriam matá-lo. Você não tem nem 40 anos e já fala que existia antes do nosso pai Abraão. Ele não disse que existia, ele disse eu existo, eu sou. É um verbo que está inconjugável, num absoluto, na primeira pessoa, eu sou, Jeová. Não havia consoantes na língua hebraica. Jesus, quando pronuncia, ele estava chamando para si a prerrogativa de dizer, só eu sou Deus, um com o Pai, desde toda a eternidade. Expressão exata de Deus. Só Jesus é Deus na história. Só Jesus é o sentido da história. O versículo 6, a parte B, deixa claro, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não chamou para si o direito, ele não agarrou o direito, o privilégio de ser Deus. Ele não deixou de sê-lo, mas ele não ostentou o fato de que ele era Deus e viveu humildemente, como qualquer um de nós. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele deu à história um sentido de serviço, de dedicação, de altruísmo, de abnegação. A Bíblia fala claramente, eu vim para esse mundo para servir. Eu não vim para ser servido. Eu fico a imaginar, irmãos, a dor dele, quando ele caminhava e ouvia os 12 discutindo o assunto do dia. Qual de nós é o maior? Os irmãos já imaginaram? Lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá no clube que você frequenta, quando alguém diz, você é o maior, como é que você se sente? Por um tempo, bem. Mas quando chega alguém, um outro, melhor que você, em alguma área da vida, e você já é preterido, Jesus estava ali, ele que vivia no céu, vivia na glória, cercado de majestade, cercado de anjos, de repente ele está aqui na terra, parido por uma mulher
sujeito às intempéries, aos cansaços, às enfermidades, às traições, às cusparadas, às bofetadas, e de repente, de quem mais ele deveria receber glória, ele percebe uma disputa ali. Quem é o maior? E Jesus declarou quem era o maior: entre vós, o maior é quem serve. No mundo não é assim. No mundo, grandes atropelam pequenos, mas no reino de Deus, pequenos envergonham os grandes, os de fraco nascimento envergonham os de nobre nascimento, os que nada sabem envergonham os que pretendem saber. Deus tornou loucas as coisas que Ele chama para envergonhar aquelas que se presumem sábias. Só Jesus é o Deus na história, o que dá sentido à história. Só Ele, mais ninguém. E Ele abriu mão de toda a prerrogativa de ser Deus e realmente não julgou como motivo de arrogância o ser Deus. É como alguém novo que chega aqui na igreja e na primeira oportunidade que ele faz uma coisa errada por não saber, você, ao invés de pegar na mão e levá-lo pelo caminho certo, você o atropela com uma repreensão mais do que severa. Ou quando alguém entra num local e te desrespeita, ou fala alguma coisa diferente, você já se levanta empavonado, com o peito estufado e pergunta: você sabe com quem você está falando? E a pessoa pode falar: não. Aí você vai ficar triste quando ela fala: não sei com quem você está falando. Meus irmãos, Jesus nunca perguntou para ninguém: vocês sabem com quem você está falando? Porque Ele era Deus e abriu mão. Ele não julgou como motivo de arrogância, Ele não jogava. E às vezes, ao fazer um milagre, havia uma coisa estranha que Ele pedia: não conte, não espalhe. Jesus era avesso a essa popularidade que é tão buscada por muitas pessoas, porque Ele sabia que eles iam querer fazer dele um rei. Ele já era, de todos os prismas, Ele já era rei, mas Ele não queria ser o rei entrado, montado num cavalo com a espada para destronar César. O reino dele não era deste mundo. Só Jesus é o centro da história, só Jesus é a referência da história, só Jesus é Deus na história, só Jesus é o sentido da história, só Jesus é o servo da história. O versículo 7, a parte A diz: antes, ao invés da usurpação de ser igual a Deus, Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Não dá para a gente continuar pregando em pé. Eu acho que o melhor era a gente se prostrar agora e falar: Senhor, me perdoa porque eu estou em pé pregando sua palavra. O Senhor assumiu a forma de servo, o homem que pega a bacia e a toalha, o homem que toca as pessoas mais imundas, o homem que recebe os maiores algozes à noite porque estavam com vergonha dele, o homem que é traído e vendido por 30 moedas, e lá na cruz clama: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse Jesus é o servo da história, é o servo da história. A história tem muitos donos, a história tem muitos líderes, a história tem Stalin, a história tem Hitler, a história tem Gengis Khan, a história tem Alexandre o Grande, a história tem muitos Césares, a história tem Calígula, tem Nero. A história recente tem poderosos de todos os tempos, de todas as matizes, de todas as cores. A história tem Obama, a história tem Putin, a história tem Lula, a história tem todo tipo de pessoas. Mas só Jesus é o servo da história. Só Jesus é aquele que se dispõe a dizer: eis-me aqui, eu estou aqui para te servir, para fazer o que te agrada, ó Pai. E num momento magistral da carta de João, ele declara aos seus discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade de meu Pai. Qual é a tua comida, irmão? Qual é a tua comida? Qual é o teu prazer? Qual é o teu serviço aqui nessa igreja? Eu quero desafiar a igreja. Cada um tem um dom? Tem. Cada um tem um banco para sentar? Tem.
Cada um tem uma missão a fazer? Tem. Sirva a Jesus como Ele serviu você, com vida, com perdão, com salvação, com amor. Sirva a Jesus compartilhando o amor dEle, tendo o mesmo sentimento que Ele, repartindo o que Ele já te deu. Você recebeu de graça, dê também. Só Jesus é o servo da história. Só Jesus é o homem da história. Finalzinho do verso 7. Ele se esvazia. Ele assume a forma de servo. Ele se torna semelhança de homens. Ele é reconhecido como figura humana. Só Jesus é o homem da história. Que coisa maravilhosa, irmãos. Todo mundo tem que olhar para um herói. Todo mundo aqui precisa de herói. Eu acho que isso é muito bom. É muito bom ter herói. E eu me lembro de uma música antiga que um frustrado poeta, um poeta rico de versatilidade nas suas maneiras de abordar a realidade, mas um tanto quanto ácido, talvez por não ter encontrado ou não ter conhecido, quem sabe, a verdade absoluta. E numa das canções ele dizia: os meus heróis morreram de overdose. Eu não sei se ele estava falando da Jane Joplin, uma grande cantora dos anos 60. Eu não sei se ele estava falando do Jimi Hendrix, o maior guitarrista de todos os tempos, mas o fato é que o herói da geração dos anos 80, a grande maioria desses heróis morreram de fato, de overdose. E os seus heróis? É muito bacana, é tremendo a gente poder dizer: o meu herói morreu na cruz, mas ele não está lá. Ele ressuscitou, e ele é homem. Perfeitamente homem, plenamente homem. Eu não posso olhar para Jesus apenas como Deus inacessível, inatingível, mas eu tenho que olhar para Ele como Emanuel, o Deus conosco, o que tabernaculou comigo. Vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, e Ele fez uma tenda entre nós, Ele habitou entre nós. E João fala, habitou de que maneira? Cheio de graça, cheio de verdade. Esse é o homem que devemos perseguir, esse é o homem que devemos imitar, esse é o homem que nós devemos ser. O nosso país, a nossa igreja carece de homens assim. As nossas esposas precisam. Quando eu digo nossas, eu estou falando da minha e da sua, que é sua. Eu não estou falando nossas porque tenho várias, só tenho uma. A mulher brasileira precisa de homens. O Brasil precisa de homens do calibre de um Jesus, não de qualquer tipo de homem, porque só Jesus é o homem da história, o homem que foi reconhecido como figura humana. Pode reparar, faça suas pesquisas, em qualquer lugar, em qualquer fonte de pesquisa, você vai ver o que falam de Jesus. Uma fonte recente fez uma pesquisa tentando dizer quais são as pessoas mais famosas de todos os tempos. Jesus ficou em terceiro lugar. E eu fiquei curioso para saber por quê. E fui atrás. É porque no Google, ou em qualquer fonte de pesquisa, Aristóteles aparece o nome dele mais vezes e Platão aparece mais vezes. Jesus só aparece. Eu falei, tá bom, se é por isso, tá bom. Deixa Aristóteles lá em primeiro lugar, deixa Platão em segundo lugar. Mas quem revolucionou o mundo? Quem salvou o mundo? Quem morreu na cruz? Quem ressuscitou pelo poder que o próprio Deus lhe deu? O homem Jesus. Só Jesus é o homem da história. Só Jesus é o perfeito da história. Só Jesus é o redentor da história. Olha o verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Só Jesus. Confúcio não, Buda não, Maomé não. Só Jesus é o redentor da história. O homem é pecador. O homem sozinho não haverá de se salvar. O homem se afastou de Deus, se fez inútil diante de Deus, carente da graça de Deus. Só Jesus é o redentor, é o resgatador desse homem. E o Brasil clama, urge que se fale desse Jesus resgatador. Há um grande pregador que está fazendo história no mundo, mas as pessoas já começam a criticá-lo pesadamente, porque ele tem peito e tem coragem, um tal de Paul Washer. Ele fala
E o que ele fala? Algo novo? Não, o mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não. Ele é o homem, Ele é o Redentor, Ele é aquele que você pode chegar e dizer: o que está escrito para o cansado na palavra de Jesus? Vinde a mim, vós todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que está escrito na palavra de Jesus a respeito de salvação? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem crê em mim e nas minhas palavras já passou da morte para a vida, não entrará em condenação. Não há outro meio. Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não há rotas alternativas, não há caminhos tortos, não há outras opções. Só Jesus é o Redentor da história. E o texto diz: Ele se humilhou, e se humilhou no nível mais baixo, foi obediente até a cruz. Alguém pode dizer: Jesus esnobou na cruz. Ele foi treinado para isso. Ele fez yoga na Índia para dominar a dor. E depois que ele morreu e ficou lá 2, 3 dias com uma pedra que 12 homens não rolavam, sem água, sem ar, deu lá um chilique nele, ele deu um pontapé na pedra e depois deu ali uma capoeirada naqueles homens todos e mandou os discípulos atrás de todo tipo de pessoa para dizer: digam que eu ressuscitei. Foi isso? É necessário ter muito mais fé do que simplesmente acreditar na palavra que ele mesmo disse: ninguém tirou minha vida, eu espontaneamente a dei. E tenho poder para reassumir essa vida. Meu Pai me deu esse poder. Só Jesus é o Redentor da história. Só Jesus é o soberano da história. Para finalizar a nossa mensagem, versículo 9, 10 e 11 fala que Jesus é o soberano da história. O soberano exaltado, o soberano confessado, o soberano adorado, o soberano glorificado, o soberano reconhecido. Só Jesus é o soberano da história. Olha o verso 9: Deus o exaltou e o colocou com um nome acima de qualquer nome. O verso 10: ao nome desse Jesus se dobrará todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e um dia toda língua confessará que Ele é Senhor. Imagine a cena futura. Jesus, o soberano da história, Ele levará a história a um clímax. Um dia a história da humanidade chegará a um clímax, e o Jesus que estamos pregando agora estará lá com o cetro na mão, não mais como humilde cordeiro, mas como rei soberano sobre todas as coisas, e todo joelho se dobrará. Todos os que nunca o amaram, todos os que nunca o confessaram, todo o inferno, o próprio Satanás, que já admite e não obedece. Tiago diz: os demônios creem, os demônios tremem. Tem crente que nem crê mais, tem crente que nem treme mais, mas um dia todo o inferno também, todos os poderosos, toda língua, povos, tribos e raças haverão de dizer: Jesus Cristo é Senhor. Mas sabe qual vai ser a coisa mais grandiosa? Nós cantamos essa coisa grandiosa em alguns hinos aqui, mas num deles, de maneira especial, nós conseguiremos um dia presenciar aquilo que cantamos aqui na igreja: eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e verdadeira adoração, dizendo espontaneamente: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o soberano da minha alma, o capitão da minha salvação. Então, meu irmão e minha irmã, só Jesus abriu mão de sua posição, só Jesus abriu mão de seus direitos, só Jesus estendeu sua mão de serviço, só Jesus estendeu sua mão de instrução, só Jesus estendeu sua mão de humildade, só Jesus estendeu sua mão de obediência, de altruísmo, de dedicação. Só Jesus estendeu sua mão de sacrifício, só Jesus esvaziou-se. Só Jesus tem poder, não eu, para dizer: faça o mesmo, ofereça-se como Ele se ofereceu,
Tenha o sentimento que ele também teve. Nutra esses sentimentos por qualquer pessoa. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Esse Jesus que você conhece e que eu tentei te explicar um pouco mais quem ele é, ele está dizendo agora para a Igreja Presbiteriana da Aliança, e para quem ouvir essa fraca mensagem, esse Jesus está dizendo: tende na sua vida o mesmo sentimento que ele, o mesmo amor que ele, o mesmo afeto que ele, a mesma humildade que ele, a mesma dedicação que ele. E aí um dia você vai poder dizer: fui um cristão, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, pois só Jesus com sua graça me fez persistir nessa difícil e grandiosa caminhada. Que Deus nos abençoe a termos esse sentimento, porque isso é ordem. Quando Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição mental de Jesus, ele não está dizendo se você quiser, quando você quiser, se você puder. Ele está dizendo, é imperativo, é ordem. Tende, porque você nasceu de novo, você não se pertence mais, eu não me pertenço mais, eu sou de quem pagou por mim, e quem pagou por mim foi aquele que eu digo: só Jesus tem poder sobre a minha alma, sobre a minha vida, sobre essa igreja. Só Jesus. Repita sempre: só Jesus é merecedor de que você tenha por Ele e por todos os que Ele ama o mesmo sentimento. E Deus usará você poderosamente, e você será bênção, porque só Jesus tem esse poder. Faça isso da sua vida e diga a qualquer pessoa: para mim, o viver é Cristo. Só Jesus, e o morrer é lucro. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.